Olá, vamos para mais um encontro de ciência e vamos explorar ainda as camadas da Terra e hoje em destaque a litosfera. Vamos ter um pouco mais de conhecimento sobre essa camada, uma camada que a gente sabe que é formada pela crosta e parte superior do manto terrestre. Ela é composta basicamente de rochas e solo. As rochas, que podem ser de diferentes tipos, são compostas por um ou mais minerais. O mármore, por exemplo, é uma rocha composta por um único mineral, que é a calcita. Já o granito é uma rocha composta de 3 minerais, que é o quartzo, o fidro-hepatos e a mica. Essas imagens mostram exemplos de rochas. Mostra a extração de mármore em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. O mármore, a imagem B, é composto de calcita, um minério. E na imagem C, mostra a extração de granito em Salgão, Santa Catarina. No granito, geralmente é possível observar os cristais de diferentes minérios que o compõem. Os minerais são sólidos por composição química definida que se forma naturalmente na crosta terrestre, a partir do complexo processo que pode durar milhões de anos. Quando uma rocha ou mineral possui valor econômico, ele é classificado como um minério. O mármore e o granito são exemplos de minério. Além deles, pode citar diamante, ouro, bauxita, de onde se extrai o alumínio, o magnetita, de onde se extrai o ferro, areia e muitos outros. E aí temos exemplos de minerais, né? Temos o quartzo, rosa, a imagem A. A imagem C, a pirita, conhecida como ouro dos tolos, por se assemelhar ao ouro, né? A C, na imagem C, temos o magnetita, mineral com propriedades magnéticas. E aí temos uma representação esquemática dos locais de formação do magma e das formas como ele pode vir à superfície. Note que o magma pode se formar em diferentes profundidades. Aí temos aí a costa continental, os vulcões no interior do continente, né? Os vulcões nas cadeias montanhosas, o oceano, atividade vulcânica, quando o vulcão está ativo, que já no oceano, isso pode formar aquelas pequenas ou grandes ilhas, consequência da ativação, né? O vulcão, quando está ativo, pode provocar isso. E aí está mostrando o magma expelido por falha na costa. Por fim, a costa oceânica. E não esquecer da nossa litosfera. Interessante, se o resfriamento do magma ocorre no interior da costa,
o processo é lento e permite que os cristais minerais cresçam durante a formação da rocha. Nesse tipo de rocha, chamada plutônica ou magmática intrusiva, é relativamente fácil visualizar os diferentes minerais que a acompanham. O granito é a rocha plutônica mais comum. Depois temos o diorito, o porfírio e gabbro, também são exemplos de rochas plutônicas. E essa imagem aí mostra a Laje de Santos, que é uma ilha composta de granito, uma rocha plutônica com cerca de 550 metros de comprimento. Foi formada no mar, a aproximadamente 42 quilômetros da orla. Aqui, isso é em Santos, São Paulo. Essa imagem é nova, agora de 2017. Quando o magma chega à superfície, ele passa por alguma mudança e se transforma em lava. Ao entrar em contato com o ar ou a água dos oceanos, a lava passa por um processo de resfriamento muito rápido, o que impede o agrupamento dos cristais de minerais. Nas rochas, formada dessa maneira, chamada de magmática extrusivas ou simplesmente vulcânica, o aspecto é mais uniforme, sendo difícil visualizar os diferentes minerais que as compõem. O basalto é a rocha vulcânica mais comum. Além dele, existe o riolito e a obsidiana e outros. Aí tem uma imagem de uma obsidiana conhecida como vidro vulcânico. É uma rocha vulcânica. E aí a imagem do derramamento de lava do vulcão Kilauea, no Havaí, aqui nos Estados Unidos. Essa imagem de 2015. E essa outra imagem aqui, do Morro dos Dois Irmãos, aqui em Fernando de Noronha. Esse arquipélago foi formado por atividade vulcânica no oceano e composto principalmente por basalto, uma rocha vulcânica. Essa imagem também é recente, de 2017. As rochas sedimentares são formadas a partir de sedimentos, isto é, partículas originadas de outras rochas, por exemplo, magmáticas, metafórmicas ou mesmo as sedimentares. Essas partículas são criadas por intemperismo, conjunto de processos que causa o fragmento e a dissolução das rochas. Tais transformações podem ser causadas por chuva, variações de temperatura e vento muito forte. Os sedimentos são arrastados pela água ou pelo vento e se acumulam em camada também chamada de estratos. Esse acúmulo geralmente acontece no leito de rios ou de mar, ou do mar, né? Conforme os sedimentos mais recentes vão se depositando neles, exercem intensa pressão sobre os sedimentos mais antigos. E com o passar do tempo, esse processo causa uma grande compactação dos sedimentos
dando origem às rochas sedimentares. Por causa dessa maneira como são formadas, as rochas sedimentares geralmente apresentam faixas ou camada bem evidente. Além disso, elas geralmente são menos duras e resistentes que as rochas magmáticas. Calcário, vito, argilito, arenito são exemplos. E aí vocês veem algumas imagens, ó. Temos aí o arenito, que é uma rocha sedimentar comum no território brasileiro. O Grande Canyon é um vale no Arizona, nos Estados Unidos. É constituído por rochas sedimentares que formam camadas horizontais bastante evidentes. Outra imagem de 2018, bem recente. Essa outra aqui de Vale do Pati, na chamada Diamantina, em Andaraí, aqui na Bahia, imagem de 2015. Nessa região predominam as rochas sedimentares. Note as faixas horizontais das rochas. Você vê, observa aí umas faixas. E por fim, a ação das ondas batendo sobre as rochas. É uma forma de intemperismo, né? Isso aqui, essa imagem já é de Florianópolis, Santa Catarina. É uma imagem de 2014. E as rochas metamórficas, né? Elas se originam a partir de transformações de outras rochas. Esse processo envolve aumento de pressão e temperatura, mas preserva o estado sólido da rocha. Isto é, a rocha não derrete durante o processo de metafórmico. Esse processo metafórmico ela não derrete. A rocha que dá origem a uma rocha metafórmica é chamada de protolito. Um mármore, andócia, o quartzo, a ganiese são exemplos de rochas metafórmicas. O quartzo é formado a partir do arenito, que é uma rocha sedimentar. O processo de formação do quartzo, as partículas que a compõem, o arenito, são compactas e submetidas a temperatura até 250 graus Celsius. Essas condições alteram a estrutura da rocha e o quartzo formado apresenta característica e aspectos diferentes do arenito. E essa imagem aí, ó, você vê o quartzo, que é uma rocha metafórmica formada a partir do arenito. Aqui uma representação simplificada da textura de um arenito e um quartzo. A imagem A, o arenito tem textura porosa, com espaço entre as partículas que o formam. Após passar por determinados processos metafórmicos, ele dá origem ao quartzo. A imagem B, nessa rocha, os grãos preenchem todo o espaço. E essa imagem maior aí é só uma amostra de um geniase, né? Só para vocês terem uma visão. As imagens mostram 3 tipos de fossilização. A
de um animal preservado em ambar. A B, em um tronco de petrificado, um tronco petrificado. E a C, um fóssil de Destibe elongatus, Destibe elongatus, uma espécie extinta de peixe que viveu há cerca de 115 milhões de anos. Isso aí, ele está localizado em uma rocha sedimentar. E aí temos um esquema bem simples da formação de um fóssil. Na imagem A, o corpo do organismo vai parar sobre o leito do rio. Na B, mostra que ele, antes que possa ser totalmente decomposto, o corpo é soterrado por sedimentos, como você vê a imagem. E na C, mostra que com o tempo, mais camadas de sedimentos se formam sobre o fóssil. A na D mostra aí as condições ideais, né? O fóssil formado se preserva e pode ser encontrado. Normalmente, os restos dos seres vivos são rapidamente decompostos no ambiente. Por isso, para que ocorra a fossilização, são necessárias algumas condições, como um sorrateamento rápido dos restos. Além disso, a ação dos seres decompositores deve ser cessada ou drasticamente reduzida. Isso porque as rochas sedimentares se formam pela decomposição de camadas sucessivas. Com isso, as camadas mais próximas da superfície são, salvo exceções, as mais recentes. Sabendo disso, os pesquisadores conseguem determinar que os fósseis são os mais antigos e quais viveram na mesma época. Esse é um exemplo. E por fim, essa imagem aí, ó, que vocês têm aí, os paleontólogos estudando um fóssil do Tiranossauro Rex, encontrado em Dakota do Sul, aqui nos Estados Unidos. Bom, por hoje a gente dá uma pausa e dá uma pausa mesmo porque essa camada tem informações extensas que eu estou dividindo ela em partes para vocês, para não ficar uma coisa muito longa, tá? No próximo encontro a gente pode ser que continue com ela, eu vou mostrar as riquezas que tem essa camada, ok? Então, tchau e até o próximo encontro.